O 23 é o seguinte, ele está aí para atuar no combate ao alcoolismo. Então, assim, primeiro nós precisamos entender que, quando nós falamos de alcoolismo, nós estamos falando de uma dependência química. Claro, ele ajuda aquela pessoa do que bebe final de semana, ajuda, mas aonde ele muda a vida mesmo é no alcoólatra. Por quê? O que acontece? Nós devemos separar o indivíduo normal do indivíduo alcoólatra, porque tudo no corpo dele está diferente, está modificado devido a essa quantidade excessiva de álcool que ele ingere. Então, os indivíduos com dependência alcoólica, eles tendem a se alimentar de maneira incorreta. Inclusive, é muito comum você ver um alcoólatra super magro. Ele vai perdendo o paladar de acordo com o tempo, ele não se alimenta, ele perde a fome, ele perde o apetite, ele só quer tomar álcool. E ele vai ficando cada vez mais sem se alimentar, o que leva ao déficit de vitaminas e minerais. Além da ação hepatotóxica que o álcool, causada pela ingesta de álcool, vai causar no organismo. Então, o fígado, ele é muito importante para a nossa saúde, é o nosso laboratório natural. Ele faz transporte, armazenamento, metabolização de diversos nutrientes e enzimas. E as bebidas alcoólicas também predispõem esse paciente a um efeito diurético, fazendo com que ele perda os seus eletrólitos e os seus nutrientes. Quando você começa a tomar, no caso, se for cerveja, por exemplo, que tem um teor alcoólico baixo, geralmente os alcoólatras depois vai para cachaça mesmo, que tem teor alcoólico maior. Mas geralmente começa na cerveja. Aí toma, chega um certo ponto que começa a urinar cada 5 minutos. E cada vez que você urina, você joga fora nutrientes, você joga fora eletrólitos, e você vai ficando desnutrido. Além de que você, com o tempo, para de se alimentar corretamente. Perde o paladar, perde a fome, perde o apetite, deixa de se nutrir. Então, você, por uma porta, para de nutrir, por outra porta, joga os nutrientes que tem dentro fora. E aí, constantemente, ação hepatotóxica, ação hepatotóxica, ação hepatotóxica. Então, é preciso, no início de um trabalho para se parar com o alcoolismo, é necessário que haja uma nutrição desse paciente. Por isso a gente tem aí várias vitaminas do complexo B, nós temos aí a vitamina B1, a vitamina B6, a vitamina B9, que é o ácido fólico, o magnésio, e aí nós temos zinco, colina e também inositol, tá? Tudo presente nessa formulação. O que acontece? Quando você deixa qualquer tipo de vício, no caso aqui falando sobre o alcoolismo, você começa a ter a crise de abstinência. O seu cérebro começa a exigir aquela composição que você, de repente, parou de fazer uso. No caso aí, o álcool. E aí você começa a ter irritabilidade, mau humor, estresse, ansiedade, falta de paciência. Você começa a ter, inclusive no caso do alcoolismo, alucinações. É muito comum os pacientes em abstinência ter alucinações. Começa a ter a síndrome de tremores assim na ponta dos dedos. Quem não toma já logo cedo a dose, o pessoal fala, brincadeira aí, né? Fala que logo cedo tem que tomar uma para calibrar, senão já começa a tremer. Então é isso que acontece. O magnésio, como vocês já sabem, precursor da serotonina, precursor da melatonina, vai agir dando mais serenidade, vai dando mais paciência, controla o mau humor, controla a irritabilidade. Então, o magnésio está presente aí, além de ser um mineral aplicado tecnologia VNC, para controlar os sintomas da abstinência, porque vai ocorrer a abstinência. E é muito importante. Aí nós temos a vitamina B1, B6 e B9, que além de fazer uma nutrição, elas estão presentes nas duas conjugações hepáticas. Para quem não entende isso, o fígado ele tem diversas ações. Uma delas é limpar toxicidades. Para limpar toxicidades, metais pesados, qualquer coisa que você coloca para dentro que é tóxico, ele faz uma conjugação que é como para explicar assim para vocês entenderem. Sabe quando você chega com a roupa muito suja, aí sua esposa pega e joga na máquina, lava uma vez, lavou, tirou lá 50% da sujeira. Joga na outra máquina, lava de novo, aí saiu os outros 50%, coloca um produto específico lá
para tirar as manchas. O fígado faz a mesma coisa. Ele faz uma conjugação, quer dizer, uma série de reações químicas eliminam tanto de toxicidade. O que sobrou é a segunda conjugação que vai tentar combater. Em uma conjugação, ele usa as vitaminas do complexo B, e na outra também. Então, aí, quando a gente dá B1, B6, B9, B5 para essa pessoa, nós estamos ajudando nas conjugações hepáticas. Nós estamos desintoxicando o fígado desse alcoólatra, que é o primeiro órgão a dar PT, no caso do alcoolismo, é o fígado. PT no sentido de perca total mesmo, tá, gente? Não do partido eleitoral. Aí a gente tem aí o zinco, a colina e o inositol. O que um alcoólatra tem em segundo plano, depois do PT no fígado, é o PT na onde? No cérebro. Vocês sabem, o alcoólatra começa a ter alucinações, começa a falar com quem não existe, começa a cambalear ante a marcha do alcoólatra, começa a conversar sozinho, responder coisa que ninguém perguntou. Todo mundo já viu algum bêbado na vida. E aí o que acontece? Falta água no cérebro e começa a bloquear os nossos impulsos nervosos e também elétricos, a comunicação interneural, que depende de neurotransmissores. E aí nós temos a colina e o inositol. A colina é o precursor do principal neurotransmissor do nosso cérebro, que é a acetilcolina. Então, a acetilcolina precisa da colina para se formar acetilcolina, que é o neurotransmissor, que vai recuperar os danos causados a níveis cerebrais pelo álcool no alcoólatra. O zinco, como todo mundo já sabe, antioxidante, vai tirar esses radicais livres, todos os problemas que vai causando ao longo do tempo com excesso de álcool. E o inositol também. Ele também é antioxidante, também combate radical livre, tá? Tá na moda, né? Acho que quase todo produto natural hoje tem inositol. Por quê? Porque antes não era vigente, não estava na guia positiva da nossa querida Anvisa, né? Então, depois que positivou, quase tudo hoje em dia tem inositol. E ele, de fato, ajuda na maioria dos funcionamentos celulares aí do nosso corpo. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo com esse produto, desintoxicar o fígado, ajudar o funcionamento cerebral, nutrir essa pessoa e transformar ela nos sintomas da abstinência. Porque se ela vai parar de beber, ela vai ter abstinência. Então, o produto também entra nesse sentido. E como ele começa a recuperar o fígado, você vai ter a certeza de que ele está fazendo efeito, sabe como? Essa pessoa que está fazendo uso, ela vai começar a tomar ainda mais. Quando ela começar a tomar ainda mais, é porque começou a fazer efeito esse VNC. Ele vai dar um passo para frente, para depois dar 5 passos para trás. Porque vai recuperando o fígado, e quando ele ficava mal com, sei lá, 5 copos, agora o fígado está melhorando, agora ele consegue 7, 8 copos daquela bebida. Só que com o passar do tempo, com a melhora gradativa desse fígado, ele sozinho não vai querer mais fazer o uso da bebida. Você começa a ressocializar essa pessoa. Vai voltando o juízo, vai voltando a serotonina, a alegria, a melatonina, vai dormir direito, vai tirando abstinência com o inositol, vai nutrindo das vitaminas do complexo B, já o ciclo de Krebs melhora, a conjugação hepática melhora, e ele vai se ressocializando com o tempo. E vai deixando, claro, se ele está fazendo uso do produto, ele também tomou a decisão de que ele quer mudar de vida. Então, tudo isso em conjunto, em sinergia, vai ser aí a ação do VNC 23. Ou seja, estamos falando de saúde do fígado, saúde hepática, e isso, consequentemente, ajuda naquele grande problema que a galera fala, na gordura no fígado, né? Isso. Isso é muito bom também. Sim, a presença aí desses nutrientes do complexo B vai ajudar bastante. Que bom, doutor, que bom. Simbora, pode continuar. Não tem nenhuma pergunta aí sobre o 23? Eles falaram, o Cássio fez um comentário que você já disse, né? Que a gente vai contribuir muito para ressocializar
esses alcoólicos todos. E aí o Arthur perguntando da saúde hepática em relação a eliminar a gordura do fígado, que é o que a gente já falou agora. Então, Belferote, seja líder do seu bem-estar.